Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e gostaria de pedir aos irmãos que venham se inscrever no canal, venham deixar seu like, seu comentário também e venham compartilhar. Então agora eu gostaria de ler em Romanos capítulo 8, do versículo 11 até o 16, que diz assim: Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em você. Porque se você viverá segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são enviados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, foi ele então que ressuscitou Jesus Cristo. Após a morte de cruz, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, foi o Espírito Santo que foi lá e ressuscitou a Jesus Cristo. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, ele vive em nós, ele vive em cada um de nós. E esse Espírito, ele vai nos ressuscitar no dia de nossa morte. Se Jesus Cristo não vier antes no arrebatamento, então ali, mesmo que nós estejamos vivos, nós seremos arrebatados. Mas se nós vier a morrer antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo de Deus, então, ele vai nos ressuscitar, ele vai nos tirar, então, da morte e levar a Jesus, a Deus. Então, o mesmo Espírito, que ressuscitou a Jesus Cristo, agora ele vive em nós, ele vive em mim, ele vive em você. Isso significa, então, ter uma vida transformada em Deus, ter uma vida espiritual ativa, congregando então em alguma igreja, e vivendo então a santidade de Deus, na presença de Deus, e ter então a esperança, na garantia da ressurreição futura de nosso corpo. Então nós teremos então a garantia e a confiança, então, que nosso corpo irá ressuscitar, porque o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, vai nos ressuscitar. Então, Deus, ele nos deu, então, um espírito, ele não nos deu, então, um espírito fraco, mas um espírito de vida eterna. Então, por isso, não somos mais dominados, então, pelo pecado, pelos erros, então, pelos desejos da carne, nós não somos mais dominados, então, pelo pecado, porque o pecado, ele nos leva para a morte, a morte espiritual também, mas através, então, da ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos, então, vencer o pecado, mas pela força, não pela nossa força, pela força humana, mas pela força do Espírito Santo. Então, nós não conseguimos, então, vencer o pecado sozinho, Então, nós precisamos buscar a face de Deus, buscar a presença do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a vencer o pecado e assim nos libertar da escravidão, que o pecado ele é uma escravidão que escraviza
as pessoas, escraviza as pessoas, né, na prostituição, ele escraviza as pessoas na droga, né, destruindo aquela pessoa, né, através da droga. Então o Espírito Santo ele nos ajuda a nos libertar de tudo isso e nos tornar então limpo e então viver na graça de Deus e na presença de Deus. Então nós precisamos então ter a dependência, então ser dependente do Espírito Santo. Então quem ouve e aprende, né, da palavra de Deus, né, e se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né, e ser cuidado pelo Espírito. Então Deus ele cuida de nós, ele pode nos conduzir então para o caminho correto, aquilo que é certo, aquilo que é da vontade de Deus, né, e nos tornar então ali filho. No momento então que Jesus morreu na cruz, ele nos comprou. E o momento que nós o aceitamos como nosso Pai, como nosso Salvador, então ali nós nos tornamos filho, porque nós não recebemos, né, o espírito de escravidão, né? Então ele, Jesus Cristo, após a sua morte, ele nos adotou como filho. Isso mostra então, né, o amor, né, e a proximidade, né, e a segurança então, né, de chamar Deus de Abba Pai ou Papai. Então, através então desse Espírito Santo de Deus, ele nos dá a segurança e a confiança de chamar Deus como Papai ou Abba Pai. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa certeza, né, em nossa mente. Então, no momento que na tua mente, né, você pensar, né, que você está salvo, pensar que Deus é o teu Pai, então aqui é o Espírito Santo que ele está nos dando essa certeza em nossa mente ou no nosso coração. A certeza então, né, que nós somos filhos de Deus, né? Então aquela certeza, então aquela confiança que realmente Jesus Cristo ele morreu na cruz e a partir dali então ele nos comprou, né, por preço de sangue, e a partir desse momento nós nos tornamos então filho, e a partir desse momento nós podemos então a chamar Deus de Pai, ou Abba Pai, ou Papai. Então ali o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, que ali já começa a oração chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Então ali ele está nos ensinando, então nos mostrando que Deus não é simplesmente Deus. Ele agora é o nosso Pai. Então fica essa palavra para os irmãos meditarem e que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.